Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso programa de número 96. Estamos aqui de volta com o nosso querido Paulo Neto, que falará sobre a sua mais recente obra, que se intitula, né, Chico Xavier, uma alma feminina. Inclusive, voltando com uma temática que ele já havia, enfim, explorado e falado a respeito aqui mesmo no Polêmica Espírita, que de tão interessante atraiu aí a atenção dos editores e aí que resolveram publicar, né, enfeixar esse estudo numa obra física, né? Uma vez que o Paulo já havia escrito alguma coisa também na forma de e-book. Então, inicialmente, vamos dar aqui o boa noite ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Shirley. Boa noite, Luiz Eduardo. O Arthur, é o seguinte, o que a gente sempre fala, né? Até a gente estava comentando. Se eu tenho condições de publicar um livro por mim mesmo, eu analiso e publico. Pode estar bom, pode estar ruim, foi, né? Entendeu? Uhum. Mas se uma editora pega um livro para publicar, obviamente que ela vai fazer uma análise, porque ela está preocupada em publicar algo que venda. Ela não vai publicar um livro para ficar na prateleira. Claro. Então, a publicação deste material em um livro impresso, para mim, é um atestado que ele está coerente. Isso é um ponto importante para mim. Né? Uhum. Então, tá aí. Dessa vez nós vamos falar um pouco menos, né? Só mais ou menos para ter ideia. Mas acho que sim, que era interessante a gente falar de novo, aproveitando aí que esse mês de junho, aí, dia 30 de junho, comemora o desencarne do Chico, né? O desencarne do Chico, 22 anos já. Rapaz, passa rápido demais, hein, cara? Muito rápido, Luz, crendo. Então, essa capa aí, eu não falei nada com você. É o seguinte, essa imagem eu peguei na internet, tá? A imagem do Chico, ok? Uhum. Aí eu pedi minha filha para dar uma ideia de montanha, as montanhas de Minas. Aí ficou legal. Aí eu mandei para a editora do jeito que ela fez. Os caras usaram a capa, rapaz. Até a capa que foi usada. Então, entendeu? Eu acho que foi show de bola. Então, dentro disso aí, da proposta da gente, foi muito interessante mesmo. E eu acho que realmente ficou bonita, a impressão ficou muito boa. Você já tem o exemplar seu aí, né? Você viu que a impressão é muito boa também. Não, ficou show de bola, cara. Muito bom. Então é isso, né? Um livro, ele não é fininho, ele não é grosso, mas também não é fininho, não. Né? Tem um tamanho bacana, assim. São quase 180 páginas. É praticamente o tamanho do formato de e-book, que era 174. Uhum. Né? Então vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Então vamos falar sobre o livro Chico Xavier, uma alma feminina, tendo em vista sobre publicação de formato impresso nesse mês de junho de 2024. A frase inicial que nós temos para apresentar está inserida no livro mesmo, né? Então, do professor da Universidade de Carolina do Norte, Bart de Herme, ele é especialista em Novo Testamento. Para quem gosta de análise crítica de texto de Novo Testamento, é um autor que eu indico. Eu tenho quase todos os livros dele, todo livro novo que sai eu compro, porque ele é muito bom mesmo. Uhum. Ele faz uma análise técnica, sem agredir a religião de ninguém, entendeu? Quantos fatos? É isso, ponto, acabou, né? Sem agredir. Então ele diz o seguinte: estudos acadêmicos devem ser baseados em evidências e argumentos, e não fundamentados no que se gostaria de pensar. Então, a proposta que nós fizemos, que nós mantivemos ao fazer o livro, foi justamente essa. Nós vamos advogar o resultado da pesquisa. Se der de um lado, nós advogamos. Se der do outro, advogamos. Então, eu não vou com aquela ideia preconcebida. Não, o Chico tem alma feminina, eu tenho que mudar os textos para dar essa... Deu para entender? Isso, para mim, é a pior maneira da pessoa começar uma pesquisa.
E, como eu falei, assim, é pesquisa, quer queira ou não, pode não ter o formato de uma pesquisa acadêmica, mas para mim tanto faz. O que importa é que o público que lê vai gostar ou não. E aí sim, o resultado que o público vai me dar em cima do material. Bom, Ori, como é que surgiu esse livro? Uhum. Bom, em setembro de 2016, eu publiquei essa obra chamada Kardec e Chico, Dois Missionários. Essa obra eu teve como objetivo refutar a tese de que Chico teria sido Kardec. Tá? E esse material rendeu porque, depois que eu publiquei esse livro impresso, eu ainda fiquei insistindo no tema. Foi indo, até que nós chegamos em 4 volumes. Um publicado de forma impressa, volume 2 e 3 está em formato e-book, que está inclusive disponível no site da Amazon. Acho que tem outro que está lá, mas do Amazon eu tenho certeza. E um terceiro que não foi publicado ainda em canto algum, mas está lá no meu site, que é o volume 4. Então, para mensurar, né, o tamanho da pesquisa, nós temos aproximadamente aí 1.400 páginas. Né? Então, para ver que não é uma pesquisa mequetrefe, né, Arthur? É uma pesquisa, e tanto, o que o pessoal fala, meia colher, né? Mas, e aí eu comecei a observar que tinha muita coisa interessante nesse material, que talvez a gente pudesse separar no conjunto, sim, publicar uns e-books menores e tal, de repente podia surtir um efeito bom também. E aí eu parti para por esse objetivo, né, por essa meta, e acabei publicando. Hoje nós temos 10 e-books dessa pesquisa. Só que esses e-books, o que aconteceu? Muitas coisas eu coloquei lá que não estão nos volumes mais, porque em vez de eu mudar no volume, eu preferi mudar no que eu tirei dele. Deu para entender? Então, por exemplo, no livro que nós vamos trabalhar hoje, Chico Xavier, Verdadeira, uma Alma Feminina, tem muita coisa que está lá, mas tem muita coisa que não está lá. Eu fui acrescentando, surgiu um depoimento aqui, um depoimento ali, outra coisa. Eu fui somando, e isso eu fiz em todos. Tá? Bom, então hoje então a base o que é a base de tudo, né? Vamos dizer assim, para focar. É contestar a tese de que Chico é Kardec. Então, hoje, resumindo tudo isso que eu publiquei, dos livros e dos e-books, eu tenho apenas 2.500 páginas. Então, isso para mostrar que é um trabalho de pesquisa profundo, não é superficial, e eu faço, quem conhece meu trabalho, eu faço com seriedade, não faço para denegrir quem quer que seja, não faço para atacar quem quer que seja. Se a pessoa, depois disso, quiser continuar acreditando que Chico é Kardec, é problema dela, não é meu. Exatamente. Só que eu falo o seguinte, eu tenho base para falar que não. Bases sólidas, né? E esse volume de coisa que você já viu que, né? O que acontece, né, Paulo? A gente vê isso direto, é que as pessoas lançam as suas teses, mas quando encontram pessoas que não concordam com ela, vêm com esse argumento que é ataque, que é isso, que é aquilo. Não, é o que eu costumo dizer, né? A mesmo direito que elas têm de pensar de uma maneira, outras pessoas têm o direito de pensar de outra. Não há problema nenhum nisso. As pessoas do movimento espírita têm se melindrado, né, em função de discordâncias, e nenhuma ciência existe sem discordância, e é assim que ela avança, né? Sim. E, assim, particularmente, eu posso até estar enganado, mas particularmente eu penso que só esse que nós vamos falar hoje é o suficiente para provar que Chico não é Kardec. Bom, eu não preciso de mais nada. Isso eu estou falando para mentes abertas, né? Não aqueles caras que bitolaram naquela ideia e fica com a ideia preconcebida que não larga a pé de jeito nenhum. Então, né? E nós vamos ver alguma coisa aqui que eu acho que vai ficar claro para quem
tem mente aberta aí, quer pensar numa boa. Bom, então aqui a origem. Vou fazer uma pequena introdução. Então, uma coisa que eu tive que fazer, porque sempre surge críticas a tudo que você faz. O cara não faz nem a metade do que você faz, mas critica o que você faz. E pior ainda, as pessoas criticam o que você faz sem ter lido o que você fez, que é o pior ainda. Às vezes só o título é suficiente para o cara descer a lenha. Só o título. Você tem experiência disso também, com certeza. Uhum. Então, eu tive que colocar no livro, e fiz questão de colocar aqui também como inicial, isso aqui, a explicação que eu vou dar. Certamente poderão surgir os questionadores dizendo que na doutrina espírita não existe alma feminina. De fato. Mas pedimos-lhes não tomarem a expressão ao pé da letra, porquanto dentro do que queremos apresentar, ela, a expressão, tem o significado de psiquismo feminino. PT, saudação. Exatamente. As pessoas acham, né, Paulo, que quer dizer, elas ignoram, na realidade, que a língua é muito mais antiga do que o próprio espiritismo. Sim. A palavra alma não tinha a acepção que tem no espiritismo. Ela se tornou polissêmica, né? Então você adotou a alma aí no seu sentido, né, mais corriqueiro, não é no sentido estritamente espírita, né? As pessoas, né, têm essa dificuldade e acham que a gente vai apenas falar se utilizando dos vocábulos na acepção espírita. Não, a língua é muito mais rica do que isso. Exatamente. Bom, então neste livro juntamos tudo que ao longo de nossas pesquisas encontramos sobre o psiquismo de Chico. Então, à medida que eu fui fazendo a pesquisa, eu comecei a perceber esse lado. E na época veio, eu estava até discutindo com um amigo que ele já tinha uma tendência a defender a tese de Chico C. Kardec, e eu comentando com ele, não, Paulo, o Chico não tinha psiquismo feminino, então aí eu vou pesquisar isso, eu não vou ficar insistindo num tema se eu não tenho os elementos para afirmar que sim ou que não. Suspeito, eu posso suspeitar, mas provar é que vai outra história. Uhum. E aí que eu tomei essa iniciativa de pesquisar. Eu peguei tudo que eu tinha achado, separei e depois fui pesquisando em mais alguma coisa para ver se achava. Então, no dicionário Ruais, só para explicar, né, entre o significado de verbete e psiquismo, nós temos, aí dentro da área da psicologia, conjunto de características psíquicas de um indivíduo. Psique e psicologia. Ponto. É esse que é o sentido. Né? Então, é importante deixar bem claro que ter o psiquismo... Outra coisa, né? Melhor dizendo. Outra coisa que é importante é a gente deixar bem claro que ter o psiquismo não sintonizado, entre aspas, com o corpo biológico não é demérito algum para ninguém. Isso é fácil de entender se tomarmos as explicações contidas na codificação. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Eu vou te mostrar que para Kardec a coisa é muito diferente. E a maioria das pessoas não sabe que Kardec tenha falado alguma coisa a respeito disso. Porque é muito sutil, muito sutil. Vamos lá. Bom, aqui eu vou trazer a opinião do escritor Eurípides Kuhl, que eu tinha mandado quando na época era o formato de e-book, e o título tinha verdadeiramente uma alma, antes de uma alma feminina, mas depois eu resolvi tirar o verdadeiramente, não decidi ficar insistindo. E ele leu o livro e gostou e me mandou esse e-mail. E eu resolvi colocar no livro, ele está no livro, esse e-mail, não assim como um print, mas escrito mesmo, né? Por quê? Porque é uma opinião respeitável e uma opinião que eu não pedi. O cara mandou porque quis, entendeu? Não. Porque é muito fácil. Arthur, fala do meu livro aí, né? Aí é fácil, né? Você vai rasgar elogios, não sei o que tem. Você fica meia hora falando do meu livro aqui, bem do meu livro, não é isso? Mas como a pessoa lê o livro e sem você pedir, já manda, cara, esse para mim tem um valor, né? Então, na época, lá, 25 de fevereiro de 2018, o amigo Eurípides diz o seguinte: Paulo, grande amigo e excelente escritor, pesquisador.
Boa tarde, bom domingo. Acabei de ler só agora seu novo livro em e-book da nossa Evoque, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Evoque é uma editora que publica livros no formato digital, sempre em PDF, gratuitamente. Né? Tem um site na internet e eu tenho um punhado de livro lá, e o Eurípides também tem. Então, vários outros autores têm, né? Então, aí continua o Eurípides. Penso que você não deixou qualquer dúvida, alternativa ou escape, oculto ou visível, para qualquer opinião divergente ou dúvida sobre a tese do seu livro, advogada em N citações e depoimento de espíritas sérios. Chico, alma feminina na existência última. Sim, Chico Xavier era, na recém-existência terrena, espírito evoluído, habitando corpo de homem com invisíveis, mas comprovadas tendências de mulher. E nisso Chico se mostrou exemplar, porque vitoriosamente conseguiu vencer as exigências da libido, sempre ditadora, só vencida com a evolução espiritual de grande porte, caso do Chico. Enalteço, Paulo, sua incrível capacidade de reunir, englobar, emassar, embasar e dar acabamento a intensas pesquisas sobre o tema dos seus livros. Então, aí ela abrangeu de forma geral, né? Bom para nós, seus leitores, que você seja espírita e navegue em seus textos, quase sempre em águas kardecianas ou kardecianas. Abração, Jesus permaneça com sua luz focando seu espírito e sua mente. Euri. Quer comentar alguma coisa? Não precisa, né? Bom, vamos lá. Questão 201 do Livro dos Espíritos. Tem algumas vezes que eu pego a questão, o que se pergunta, e somo com a resposta e faço um texto disso. Então, esse aqui é isso. A pergunta e a resposta num lugar só. Às vezes a gente muda alguma coisa para dar ligação na frase, né? Entendeu? Para dar sentido na frase. Mas o teor não mudei uma vírgula, vamos dizer assim, né? Para ficar bem claro. Então, tá lá. Em nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, e vice-versa. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Bom, isso aí, nós podemos tirar uma conclusão muito interessante. Uhum. Porque vai provar que o nosso psiquismo é duplo. Nós somos, ao mesmo tempo, macho e fêmea, bom assim, né, usando a expressão vulgar, ok? Então, se nós temos essas duas situações dentro de nós, pode ocorrer que em determinada reencarnação, uma sobressaia a outra. E aí nós não vamos andar no padrão social Deu para entender? Uhum. E isso Kardec vai falar. Reafirma. Vamos lá. Agora, na questão 202, é o comentário de Kardec. Então, ele diz o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Embora ele fale assim, não tem sexo como entender, né? Os espíritos não tem sexo como entender. Significa que tem sexo, mas não como o sexo que a gente entende. Então, tem alguma coisa que nós não entendemos. Mas não está falando que não tem sexo nenhum. É esse que é o ponto. E as pessoas não entendem que é sutil isso, né? Vamos lá. Então, porque não tem sexo conforme o nosso, para acrescentar, como deve progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Ou seja, então, à medida que você está evoluindo, você tem que reencarnar em cada sexo, porque aquele sexo te dá uma experiência de vida que vai acrescentar o seu progresso moral e espiritual. Então, é preciso, sim, reencarnar em sexo diferente. Para não ir muito longe. O sentimento de afeto, de ternura que a mulher tem para os filhos supera em 1000 vezes o do homem, viu, Arthur? Uhum. Isso é natural, faz parte do processo, não tem como a gente discutir e achar que está nos diminuindo, faz parte. Então, veja bem, se eu só nascesse como homem, como é que eu ia desenvolver esse sentimento que a mulher tem? Exato.
Então, eu tenho que ir lá no corpo de mulher, sofrer as dores do parto, tá certo? Para como incorporar esse sentimento que vem junto. Então, faz parte do progresso, né? Do espírito. Então, aí, ó, Kardec fechando, ó. Aquele que fosse sempre homem só saberia que sabe os homens. Foi o que eu falei. Você não ia saber o que é a dor do parto, o que é a afetividade para a criança. Sim. Né? Então, é isso aí. Faz parte e é preciso. Agora sim, agora nós temos um artigo. Ele é muito pouco conhecido e eu peguei esse artigo de bobeira mesmo. De bobeira, não. Na verdade, eu estava fazendo a pesquisa sobre as mulheres, né? E como que na codificação elas eram vistas. Eu estava comparando como as mulheres eram vistas na Bíblia com o que eram vistas na codificação. Então, eu peguei esse texto. Então, vamos pegar um trecho do artigo de Kardec. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material, do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Depois, pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo... Bom, vamos parar aqui para explicar. As particularidades do sexo promovem, traz conhecimentos, comportamentos para o espírito. E hoje não tanto quanto antigamente, mas antigamente só para a gente situar. Eu lembro muito lá de minha mãe falando assim, na cozinha não é lugar de homem, não. Tá certo? Eu já tinha que vazar. Aí vem o outro e fala assim, não, homem não chora. Deu para entender? Então, a sociedade acaba nos imprimindo, vamos dizer assim, entre aspas, certos valores que acaba incorporando na maneira de ser. Então, se eu venho com homem, eu não choro, não entro na cozinha. Deu para entender? Se eu desencarno, eu levo isso para o mundo espiritual, não levo? Eu não vou mudar. Não é? E se eu venho muito tempo não ser mesmo sexo, isso vai ficando cada vez mais forte no meu psiquismo. Aí, então, ó, o que faz que durante muito tempo, vamos lá na Kardec, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem e de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Ou seja, você vem muito tempo como homem, ele fica com caráter de homem. Você vem muito tempo como mulher, ele vai para o mundo espiritual com caráter de mulher. Deu para entender? Não é senão que ocorre um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter do sexo. Ou seja, essa influência só vai acabar quando tiver uma evolução totalmente desmaterializada, só não ligado para as coisas da matéria. Agora vamos lá. Se essa influência percute da vida corpórea à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Ou seja, você pegou uma tendência de um sexo, você morreu, vai para o mundo espiritual, você vai para essa tendência. Se de lá você volta para cá, você traz a tendência com você, ela não fica lá. Tá certo? É isso que ele está falando. Aí vem lá. Aí ele fala, ó, numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Então, se ele ficou muito tempo reencarnando como homem, ele vai para lá com caráter de homem. Se ele reencarna no corpo de mulher, ele está no corpo de mulher com caráter de homem. Simples assim. Ou o contrário. Né? Aí, ó, mudando de sexo, poderá, pois, sobre essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. E agora ele fecha. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Ou seja, mulher que tem comportamento de homem e homem com comportamento de mulher. Vamos lá. Anomalia. Aqui é a minha visão do texto de Kardec.
Ao utilizar a expressão anomalia aparente, Allan Kardec está objetivamente afirmando que, embora essa situação seja vista por muitos como sendo uma anomalia, ela é aparente, pois se trata de um fato natural, ou seja, uma ocorrência normal, segundo os conceitos espíritas. É isso ou não, Arthur? Exatamente. Não é isso? Uhum. Então, quando ela fala que é uma anomalia aparente, na verdade, ele está falando assim, isso é natural. Você que está enxergando que é anomalia, mas não é, cara. É isso que ele está falando. Então, para mim, ficou muito claro. Né? Uhum. Então, é algo, ou seja, que Kardec já observou na época lá da codificação, cara. E é muito lá atrás para ter já essa noção. Eu achei fantástico isso. Tá? Muito interessante o texto. E, como eu disse, pouco conhecido dos espíritas. Pouquíssimo. Já leram esse texto e deram. Aí vem o Espírito Camilo, um desafio da vida familiar, né? Pela mediunidade de Raul Teixeira, diz: ao longo dos milênios, os seres espirituais foram elaborando uma estrutura psíquica. O modo de ver as coisas, o modo de ser, a maneira de agir ou reagir diante dos mais variados fatos da vida. Tudo depende do psiquismo. Então, essas experiências vão acumulando. Então, nosso psiquismo vai se formando em função de nascer como homem, de nascer como mulher, e vão somando isso. Até que, num dia, esse viés, vamos dizer assim, masculino e feminino, vai se apagar. Né? E interessante que certas coisas que falam aí, popularmente se fala, tem uma verdade por trás que as pessoas nem notam. Então, sempre ouvimos falar assim, não se discute sexo de anjo. Não é? Por quê? Porque os anjos não têm sexo, não é isso? Então, o dia que nós transformarmos em anjo, nós não vamos ter sexo. Essa que é a meta nossa. O anjo no sentido do espírito puro. Deu para entender? Achei fantástico isso também. Né? Uma ligação muito interessante também. Vejamos as considerações de Allan Kardec, a questão 393 do Livro dos Espíritos, onde lemos: embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Em outro momento, ele vai dizer: estamos persuadidos de que devemos ter reminiscência de certas disposições morais anteriores. Diremos até que é impossível que seja de outro modo, pois o progresso não se realiza senão gradualmente. Então, isso aqui, o que tem de interessante nisso aqui? É muito simples. Você não tem como, não adianta você soltar uma lista de personagens e falar que isso é a reencarnação de A, de B e de C, se não fizer a ligação desses personagens pelas tendências instintivas que eles têm. Não tem como fazer. Por exemplo, vamos dizer assim, e já aí colocando mesmo até uma posição de Kardec. Vamos supor que numa vida passada, ou vidas passadas, melhor dizendo, porque isso acaba precisando de mais de uma vida para ficar muito forte. Em vidas passadas eu fui professor, teacher, né? Eu fui professor. Bom, aí nessa vida atual, eu não sou professor, ok? Não me formei para dar aula. Mas, no entanto, tudo da área de educação me atrai. Isso, o que é isso? É tendência instintiva. E não tem como segurar, e vem que vem, não segura, e ninguém consegue segurar. Então, se alguém for Kardec reencarnado, ele vai ter que ter voltado com um foco muito forte na área de educação. Que não tenha sido um professor, mas pelo menos uma pessoa que adora a área de educação. No mínimo. Então, dos personagens que a gente vê por aí, ninguém se encaixa. Ninguém. Na minha percepção. Tá? Bom, o que alguns amigos disseram sobre o psiquismo de Chico. Isso é importante porque vem provar que não estou sozinho. Né? Quando você está no assunto polêmico, você tem em companhia, é bom, né, Arthur? Aí você está cheio de gente para te apoiar.
né? Ele falou assim, se eu sou louco, né? Vamos dizer assim, eu não estou louco sozinho, isso me aquieta o coração, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Vamos listar algumas dos personagens. Doutor Américo Domingos Nunes Filho. Você conhece pessoalmente, né? Ele é um médico pediatra, ele é pesquisador espírita, autor do artigo Será Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec? É óbvio que vai trabalhar no sentido negativo, né? Aí vem lá, nesse texto, nós pegamos lá. O querido Francisco Cândido Xavier, bem-sucedido na tarefa para a qual se apresentou a cumprir, é um espírito acentuadamente feminino, que reencarnou naturalmente por missão em corpo masculino, para a execução de tarefas importantes no campo intelectual e moral da humanidade. O ser, ainda que com a mente acentuadamente feminina, reencarna num corpo desassociado de sua estrutura psicológica. Ou seja, tem um corpo diferente do seu psiquismo. Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha foi amigo de Chico, por mais que falam mal dele aí, não tem como derrubar isso, né? E esse amigo, sim, e talvez o amigo que mais sabia da vida de Chico, de encarnação de Chico, do que ele, não tem. Nunca usou o nome de Chico para aparecer, né? Em lives, em televisão, de não sei o quê, então ele ficava na dele. Então, o Carlos Alberto Braga Costa fez uma entrevista com o Arnaldo e publicou, né, dessa entrevista, publicou o livro Chico Diálogos e Recordações, 2006. Essa primeira obra de 2006 foi publicada pela União Espírita Mineira, que a União Espírita Mineira é a federativa aqui de Minas. Então, no certo ponto, ele fala o seguinte, que Chico Xavier nos apresentou, nessa última encarnação, um perfil feminino em sua essencialidade, não restam dúvidas. O que fica para nós é o desejo real de aprender com a doutrina espírita sobre o trâmite do espírito em suas polaridades sexuais. Divaldo Pereira Franco. No livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, esse livro, Conversando, é conversa com Divaldo. A Joana de Anjos não entrou na história, não, viu, Arthur? É só com o Divaldo. Sim. Chico Xavier tinha a predominância ânima na sua organização masculina. O que é esse trem de ânima aí? O ânima e o Carl Jung, né, que é o criador da psiquiatria, ele criou, não sei se ele criou, mas ele usou dois termos, melhor dizendo, para não falar que ele criou, porque não tem muita certeza. Ele usou dois termos. O ânima seria a parte feminina no homem, e o ânimo seria a parte masculina na mulher. Então, para Jung, o nosso psiquismo é duplo. Fechou com o que eu falei lá da ideia da doutrina espírita, que o psiquismo nosso é duplo? Sim. Né? Então, o Jung diz assim, ó, desde a sua origem, todo homem traz em si a imagem da mulher. O mesmo acontece quanto à mulher. Ela também traz em si uma imagem do homem. Aí vamos continuar a coisa. Eu parei para explicar o que é isso, né? Vamos continuar a fala do Divaldo. Chico era doçura em pessoa. Era mãe muito mais do que pai. Estava sempre anuindo, gentil e bondoso. Para aqueles que não sabem, era um excelente cozinheiro e um admirável bordador. Eu mesmo tenho um pedacinho de tecido com o trabalho de crivo, nós vamos mostrar. As mulheres sabem o que é. E de labirinto, também nós vamos mostrar, das mãos de Chico, um aquarelista incomum. Veja bem, hoje a sociedade não exige muito do comportamento do homem. Mas lá para trás, o homem que fizesse tarefas tido como só de mulher, era o Krelmer, era chamado de mulherzinha, e as piadas corriam soltas, né? Então, bordar, isso era coisa, bordar, até cozinhar era, né? O cozinhar também era. Então, isso já era motivo de pilha das pessoas em cima de quem fazia isso. Então, o que é o crivo? Crivo é esse bordado. E segundo a informação, ele aprendeu de si mesmo. Ninguém ensinou ele a fazer isso, não, tá?
Então, o trabalho de Crivo é esse e o labirinto é esse aqui. Só para a gente ter uma ideia. Não foi o que ele fez, não, tá? Eu peguei imagens para a gente explicar, para não ficar perdido o que é isso. Bom, e aí, numa outra oportunidade, foi quando o Carlos Alberto publicou o livro dele, né? Ele faz uma carta para o Carlos Alberto, e essa carta está datada de 16 de setembro de 2006. Então, ele diz nessa carta para Carlos Alberto o seguinte: ele está falando de Chico, obviamente, me esclareceu que as suas foram reencarnações femininas. Ou seja, o que ele está falando? Que o Chico falou para ele que todas as encarnações dele, exceto aquela que estava, foram femininas. Para ficar bem claro. E que as roupagens atuais era mais para preservá-lo sem que houvesse influenciado na sua psicologia. Parabéns e eis na Educação dos Nobres Verdades, que é esse livro, que é a capa do livro que foi publicado na época, pela União Espírita Mineira. Bom, Dora Encontre. Ela tem um artigo, Chico Xavier não é Kardec, datado de 10 de fevereiro de 2008, então, bem próximo, um pouquinho depois que o Carlos Alberto publicou a obra, né, com a entrevista do Arnaldo Rocha. Agora ela afirma o seguinte: agora analisemos a pessoa Chico Xavier, que conheci desde a minha primeira infância. Então, ela está afirmando que conheceu, e não foi de ouvir falar, né? Trata-se de uma personalidade doce, amorosa, bastante feminina, emocional, mística, com forte vocação literária e poética, ao contrário de Kardec. Bom, então, quer dizer, já está percebendo várias pessoas que eu estou querendo mostrar que percebiam no Chico esse viés ou esse comportamento feminino. Ismael Gomes Braga. Ele vai fazer no livro A Reencarnação através da História. Aliás, no livro Guerrilheiros da Intolerância, ele publica uma coisa, a guisa de prefácio, com o título A Reencarnação através da História. Ele vai dizer assim: conhecemos em nossa intimidade um missionário que, depois de longa série de encarnações femininas, nas quais cultivou muitas virtudes, teve de tomar um corpo masculino para continuar sua obra. E está vitorioso. Não temos o direito de revelar-lhe o nome, porque os fatos nos foram confiados confidencialmente. À época que esse livro foi publicado, em 1997, Chico estava vivo. Encaixa como uma luva. E eu acho que outra coisa que deve ressaltar, ou seja, ele falou assim: não vou falar a ninguém porque isso foi me revelado confidencialmente, enquanto outras pessoas aí, tudo que Chico confidenciou está revelando. Então, me desculpar. Se é que confidenciou mesmo, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Jorge Rizino. Numa entrevista intitulada Em Defesa dos Princípios Doutrinários, publicada na revista Espírita, Universo Espírita, essa revista saiu de circulação, ela foi publicada por Paulo Henrique de Figueiredo. Quer dizer, não tinha assinatura, mas sempre eu comprava na banca, toda vez que chegava eu comprava, achava o material até bom, sabe, muita coisa interessante. Então, em outubro de 2005, né, na revista, o Rizino vai falar o seguinte: Chico é uma alma feminina. Agora, presta atenção, o que ele vai afirmar agora? Ele me falou das encarnações passadas dele como mulher. Então, ele está afirmando que o Chico falou para ele. O outro já falou e não falou que era o Chico, né? E esse já está falando, ele confirmou para mim, né? E ele, se é reencarnações passadas, então todas aquela é a primeira como homem. Então, mais um que está dando, fechando, né? E ele reencarnou com um corpo de homem para poder desenvolver esse trabalho fantástico e essa fidelidade a Jesus. Mas a alma dele é feminina. Ele sempre demonstrou isso. É uma alma maternal, ele é uma mãe, não é pai. Pai é Kardec. Um homem de verdade, firme no falar. Então, não sou só eu que uso o termo alma feminina, não, viu, Arthur? Aqui, um usando aqui, ó. Um escritor, outro aqui usando aqui, ó. Vai ver que essas pessoas que estranharam isso acham que o Rizini também
não sabe que espírito não tem sexo, né? Agora vamos pegar um outro autor, que é o Rafael... Esqueci. Ranieri. Esqueci o que é. Você lembra o nome dele? Como? Rafael Ranieri. Esse A significa o quê? Esqueci. Afonso, sei lá, não esqueci. Realmente não. Eu sei que o primeiro nome é Rafael. Américo. Acho que é Rafael Américo Ranieri. Ele tem um livro chamado O Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias, então o primeiro que ficou endeusando o Chico está aí, né? O pai da criança está aí. Deixa bem clara a sua opinião sobre o médium ao dizer: alma feminina, inegavelmente, espírito delicado, pureza sem limite. Um pouquinho mais à frente do livro, eu vou falar assim: ele nos dissera, então mais um que fala que o Chico diz para ele que aquela era a sua primeira encarnação masculina, ponto. Até agora tem 3 pessoas, cara. Exatamente. E aí, como é que fica? Pois é. Branca Maria Gomes Martiniano. Tem 2 vídeos dela postados no YouTube, até bem que eu não posso garantir que eles estão lá mais, porque de repente quando ele publica coisa que está mostrando uma coisa que eles não querem, eles vão lá e tiram, né? Então não sei se estão lá mais, mas estavam, né? Na época que eu pesquisei. Então, um vídeo é de novembro de 2019 e o outro é de fevereiro de 2020. O primeiro dele, 2019. Então, a Branca Maria Gomes dizendo: e a delicadeza? O Chico tinha uma delicadeza de mulher, no sentido nobre. Ele era delicado nos gestos, no caminhar, no falar, no olhar. Não víamos no Chico nenhuma expressão de raiva, de ansiedade. O outro depoimento de fevereiro de 2020. Esses 2 irmãos, ela está falando de 2 irmãos de Chico, presumo que seus mais antigos, esqueci de colocar, identificá-los, porque para mim também não interessa. Esses 2 irmãos, então ela falando dos irmãos, né? Esses 2 irmãos eram muito admirados pelo pai, seu João Cândido Xavier, que admirava porque, como disse o Chico, então o Chico está dizendo para ela, eles faziam tudo, eles bebiam, eles julgavam e outras coisas mais. Esse outras coisas mais, pela época, aquelas casinhas de luz vermelha, certo? Que só funcionava de noite. Né, Arthur? A maioria das cidades pequenas tinha. Sim. Com o tempo foi acabando e pronto. Mas era isso que estava falando. Ela falou na sutileza, né? Certo. Então ela disse que o Chico disse para ela, né? E como ele não fazia nada disso, o pai dele não admirava. Então, como o Chico não ia nesses locais, né? O pai dele, esse cara. Inclusive, diz o Chico que, quando, às vezes, ele tentava beijar o pai dizia: deixa de gabolice, você nem parece meu filho. Nossa. Ele arrematou, quem? O Chico arrematou, dizendo, presta atenção agora, meu pai queria um filho machão, mas eu nunca fui machão. Então, essas outras coisas é isso aí. Fica claro? É mais um testemunho que fala que o Chico disse. Não sou eu que estou falando. Sim. E eu já tô no 9, na 9ª testemunha aqui, viu? Anota aí. Memei foi a esposa de Arnaldo Rocha quando vivo. Tá? E ela começou a se manifestar através de uma mediunidade de Chico, e tem uma obra intitulada Memei, Vida e Mensagem. E dela nós tiramos. Já no finalzinho mesmo da mensagem dela, né? Então, assim, meu afeto a Carlos, a Dorothy, Lucila, Cleone e a todos os que se encontram mencionados em nossa história. Sem me esquecer de Chico, a quem peço continue velando por nós com o afeto das mães, cuja ternura é orvalho bendito, alentando-nos para viver, lutar e redimir. Peraí, afeto de mães, cara? Não é meio estranho? Olha o psiquismo aqui. Ela está falando do psiquismo. E ele tinha... Aliás, todo mundo notava isso. Ele tinha aquele coisa de mãe, de agasalhar todo mundo, de...
ajudar todo mundo quando podia. É oportuno acrescentarmos esta informação de Ranieri, constante da obra Recordações de Chico Xavier. A identidade entre Chico e Emmanuel nos parece absoluta, mas distinguimos perfeitamente um do outro. Agora, o que vai afirmar? Pai e filha. Pai e filha. Quem é pai? Emmanuel. Quem é filha? Chico. Em diversas fases de suas vidas espirituais, ou seja, as vidas passadas, estabeleceram células laços de afinidade que os manterão unidos pelo resto dos seus dias espirituais. Como não tem resto de dia espiritual, é pela eternidade afora. Olha, ele fala que é a primeira encarnação de Chico como homem, fala também que o Chico e Emmanuel sempre estiveram juntos, numa condição de pai e de filha, e Chico, como tem encarnação feminina, só pode ser filha. Sim. Paulo, uma dúvida, seria assim, a única dele desde sempre ou a primeira depois de muitas encarnações como mulher? Olha, dentro da lista do Arnaldo Rocha, eu vou passar a lista como referência. É a que é a mais provável de ser verdadeira, mas eu não posso bater martelo, porque é uma só, embora o Luciano dos Anjos traz uma outra lista bem parecida com a do Arnaldo Rocha, mas ainda eu acho que é viável pelas tendências, tudo bem, mas então teriam aquela, segundo o Arnaldo Rocha, ele tem 12 encarnações passadas como mulher. Já vem desde o Egito Antigo, quando foi faraó, ou faraona, né? Não sei se é o feminino. Sim. Então, ele vem 2 vezes, né? 2 vezes lá no Antigo Egito, e depois sempre como mulheres. Até chegamos a encontrar uma hipótese, que eu achei até viável, de que ele teria sido a Ruth Celina Jafé. Inclusive, eu tenho lá naqueles e-books, você lembra que eu mostrei lá no início? Eu tenho esse título é uma pesquisa específica nesse título. E uma coisa que me deixou muito intrigado, que eu vi uma certa relação, é porque a Isabel de Aragão teria recomendado para o Chico que ele não comercializasse a mediunidade dele. A mesma coisa fez a mãe de Chico, ou seja, Maria João de Deus. Então, nós temos 2 escritos falando com o Chico: não comercialize a sua mediunidade. Aí eu pergunto, Arthur, você dá um conselho para uma pessoa de alguma coisa que ele já fez ou de uma coisa que nunca fez? Claro que é de uma coisa que ele já fez. Então, tipo assim, não faça de novo, né? Mais ou menos assim. Não faça de novo. E aí a informação que nós temos é que a Ruth Celina Jafé era a médium que cobrava. Sim. Que cobrava. Então, eu vi uma ligação em um sentido. Tá? Eu percebi isso. Mas também não posso bater o martelo, que foi, que não foi. Né? Mas é uma possibilidade bem maior do que se rola por aí. Acho eu que a possibilidade de ter sido a Ruth é maior do que ter sido Kardec. Aí nem discuto. Isso eu nem discuto, né? Mas não estou afirmando, batendo martelo, que ela fez. Eu tenho a pesquisa, levantei as informações, que cada um analisa as informações e tira sua conclusão. Claro. Bem simples. Para mim, sempre foi assim. Né? E Chico Xavier dizendo a respeito de si mesmo. Programa Pinga Fogo, 1971, TV Tupi, Canal 4, São Paulo. A jornalista Ellen Alves faz uma pergunta para o Chico, mais ou menos no seguinte sentido: se o homem nasce sempre homem, mulher sempre mulher. Ou seja, ela está querendo dizer, nós mudamos de sexo ou não? Sim. Então, do trecho da resposta de Chico, nós tiramos esse pedacinho aqui. Então, aqui é a voz do Chico, tá? A voz do Chico. Vou ter que incorporar ele aqui para falar igual a ele aqui. O mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito, às vezes do ponto de vista da inteligência, e que, desejando voltar à Terra
para determinada tarefa do coração junto da comunidade, é possível que esse espírito, que esteve longamente na feira das reencarnações femininas, e por isso mesmo, obtendo e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade, é possível que esse espírito, afeiçoado às questões femininas, venha no corpo de um homem, para se isolar de compromissos que colocariam em risco o seu trabalho junto da comunidade. Ô, Arthur, te pergunto, ele está falando de quem, Arthur? Ele está falando dele mesmo, cara. Claro, é tão óbvio, entendeu? E aí, a coisa mais interessante é que no livro Vida e Sexo, Opa! Tivemos um probleminha técnico aí com o nosso querido Paulo Neto. Vamos ver se ele volta aí. Né? Vocês me veem bem, acredito, né? Opa, voltou aí. Vou adicioná-lo. Aí Tranquilo, já restabelecido. eu tenho que compartilhar de novo, né? Uhum. Ok? Já está aí. Então, assim, quando comecei a ler essa fala de Emmanuel, é o Chico falando, cara. A semelhança da fala é impressionante. Porque, assim, meu Deus. Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, como eu disse, vai falar o seguinte. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, lembra lá inteligente, ó, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de acoplamentos humanos para a comunidade, humanidade, né? E, consequentemente, na elevação de si próprio, rogam aos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem isso, escolhe com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal. Estão escondendo, né, para cumprir a tarefa, né? Com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a preservarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que bastam. É a mesma coisa que o Chico falou, cara. É a mesma coisa. A semelhança é muito grande, mudou os termos, as palavras, mas o teor, o fundo é o mesmo. É o mesmíssimo. Obra Arrecadação de Chico Xavier, de Ranieri. Aí tá lá. Eu, por exemplo, é a primeira reencarnação de homem que tem. A espiritualidade superior, quando eu fui encarnar, estava preocupada com isso. Achava que eu poderia fracassar a uma linha de reencarnação, acredito, da qual é muito difícil escapar. O espírito precisa de se preparar para isso. Então, vamos pensar uma coisa seguinte. Se o Chico fosse mulher, mulher biologicamente falando, naquela época, ele trabalhar na mediunidade seria fácil? Era meio complicado, não era? Seria muito complicado. Os pais geralmente não deixavam as filhas fazer o que queriam, né? Tudo é Pedro dentro de casa, casar com quem o pai escolhia e tudo mais. Então era muito complicado. Agora, como homem, ele ficou mais senhor de si para cumprir a tarefa dele. Então, acho que tem isso, esse lado aí da questão. Aí nós temos duas obras de Ranieri. E nessas duas obras ele vai citar a Noite de São Bartolomeu, que é em 1572, se não me falha a memória. E nós não optamos para transcrever do Recordações de Chico Xavier. Então, Ranieri diz lá. Ele contava, ele quem? Chico. Contava que, em certa ocasião, se viu desprendido do corpo surgindo nas pedras das ruas de Paris. Chico sentiu que saía das próprias pedras e Chico se tornara uma menina de 9 anos. Está dando para entender ou não?
viu-se caminhando pela rua e entrou nas portas de um palácio, subiu a escada e, chegando a um salão, viu Catarina de Médici, duque de Guise e duquesa de Nemours, e outra pessoa da qual não me lembro agora, mas que era filha ou filho da Catarina de Médici, e discutiam o massacre a ser desencadeado na noite de São Bartolomeu. Olha para você ver que legal. O Chico vai, naquela época, saindo como uma menina. Que é o quê? E esse caso, né, não é só o Ranieri que fala, não. Tem outro autor que fala. E o Newton Boechat vai contar esse caso da noite de São Bartolomeu também. Então, temos outras fontes que fecham essa informação. Essa não é a única, né? Agora, aqui nós vamos achar vamos apresentar uma carta, e que aqui não tem jeito. Não tem jeito. Vai ser revelada a alma feminina. Não tem jeito. Nem com muito esforço de não querer não ver, não dá para ver, viu? Vamos lá. Joaquim Alves. Ele era chamado de Jô. A dona Nena Galvez publicou essa obra, né? Amor e Renúncia, traço de Joaquim Alves. Então, no meio dessa obra, num certo ponto, tem uma carta de Chico para Jô. E essa carta foi intitulada por Chico de Carta do Coração para Coração. Ok? Sim. Então, aqui, essa carta é datilografada. Carta do Coração para Coração. Presta atenção. Extremamente confidencial. Uberaba, 14 de novembro de 1962. Querido Jô, Jesus nos abençoe, recebi sua carta, patati patatá, e agora eu vou transcrever, não vou tirar a imagem, mas no livro tem, né, tem. Desculpe-me ainda, Chico dizendo, se me refiro ao trabalho de verdade. É só para dizer a você que eu, Chico, né, para ficar bem claro, que me sinto na condição de sua mãe pelo coração, mãe espiritual, que tem idade de quem o viu renascer, não mudou. Se alguém disser a você que me transformei, ou que pessoas e circunstâncias me teriam transformado, não acredite. Pense no silêncio que sua mãe, tão pobre, tão devedora, vive carregada de obrigações, que ela deve trabalhar sem repouso, para que a obra de Noel, aí está se referindo a Emmanuel, não esmoreça. Deus sabe, meu filho, quantas dificuldades foi ela obrigada a atravessar desde a infância para que o trabalho de Noel não parasse nem fenecesse. Lembre-se de que sua mãe, pelo coração, está igualmente na viagem no mundo, carregando imperfeições, impedimentos, inibições, e segue o texto para lá. Mais claro que isso não tem jeito, cara. É muito óbvio. E por que pôs confidencial? Justamente por isso. Porque aqui ele vai se colocar do sexo feminino, psicologicamente falando. Eu não vejo outra coisa. No livro tem a carta toda. E naquela época, a gente ia nas papelarias comprar papel de carta. Sabia disso? No tempo de criança, né? Veja o papel que Chico comprou para bater essa carta aqui. Ó. Isso aqui é trecho da carta, tá? Para Jô, todo ele é cheio de motivos. Anjinhos, flores... Então, esses motivos delicados, mais para um lado feminino do que para um lado masculino. Jamais, naquela época, um homem ia entrar numa papelaria e pedir um papel de carta. De carta desse jeito. Desse tipo. Ou então ele fala assim, é para minha mulher. Podia até ser. A minha mãe, minha irmã, qualquer coisa. Nós temos que ver o contexto de época, tá, gente? Porque senão fica complicado, né? Aí, vamos a outra situação interessante também. Esse aqui é José de Paulo Vigílio, e tem um vídeo no YouTube
dele falando. Então ele diz lá, é uma pessoa simples, né? Muito simples, e que quando o Chico estava mudando de Peroporto para Uberaba, falou para ele assim, ó, você que vai dirigir o centro no meu lugar. O cara ficou no aperto, você nem calcula, né? Então, aí vamos lá pegar a fala dele. Ele tá falando do Chico, virou para mim e falou assim, José Paulo, vamos ali. Foi assim, vamos ali beber um cafezinho. Então eu saí com ele agarrou meu braço, me deu o braço, aqui meu deu o braço, é mim, né? Tem um erro aqui, alguma coisa. Me deu o braço e eu virei e falei assim, 2 homens dado o braço no meio da rua, isso é até vergonha. Isso é eu. Então saí, ele agarrado no meu braço e fomos conversando. O que é isso que ele está narrando aqui? O que é isso, né? Então, veja bem, a situação aqui. É isso aqui. Esse, inclusive, era ele. Então, Chico tinha essa mania de dar o braço, andar de braço dado com homens. E exatamente na mesma posição que as mulheres davam braço aos homens que acompanhavam os maridos. Exatamente na mesma posição. Deu para entender? Uhum. E aí, tanto faz. Até mesmo, eu tenho foto lá no livro, tem foto, ele andando com a mulher, faz a mesma coisa, ele dá o braço para a mulher do mesmo jeito. Uhum. Mas ele fazia isso de uma forma natural, ele não se dava conta de que... Entendeu? As tendências, lembra do que nós falamos de tendência? Então vinha de forma... O sustor estava fazendo, eu não ligava. Os outros... Você vê que o cara, o Zé Bidia, ficou todo sem graça, cara. Você 2 homens andando de braço dado fora, aí é isso. É verdade. Aí, ó. Não é uma foto só. Tem foto de 1950, 1960, por aí. Então, essa época, cara, a mínima possibilidade. E sempre a mão aqui, ó, tá por dentro, né? Por dentro. Sim. Aqui, ó. Geralmente a forma que a mulher pegava, ó. Acá também. As 2 mãos estão por dentro. É detalhes, né? Então, voltando ao comentário de Allan Kardec, questão 393, e vão juntar 399. Nós temos, exceto durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos. Desculpa, não temos, exceto durante a vida corpórea, lembrança do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. É exatamente o que ele fez. Tendência do passado. Não tem jeito, não tem como segurar. Né? Livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Sueli Caldas Schubert. Então, lá ela diz o seguinte: André Luiz Hilário, em companhia do instrutor Aulos, comparece a uma reunião pública de psicografia para atendimento aos necessitados encarnados, que procuravam orientação e ou receituário mediúnico. Essa sessão, detalhada no capítulo 16 de Nos Domínios da Mediunidade, apresenta, presta atenção agora, as mesmas características das reuniões, para ficar mais claro, eram realizadas por Chico Xavier ao longo de muitos anos. Então, o que acontece? No livro Domínio da Mediunidade, um grupo de espíritos vão à reunião mediúnica e vão reparar, né? Os médios, vão falar dos médios, aquele negócio todo. Então, vem lá. Vamos falar. Se temos 2 parágrafos dos quais o instrutor Aulos faz comentários a respeito da médium Ambrosina. É a nossa irmã Ambrosina. Que há mais de 20 anos sucessivos, parênteses, nessa época, certamente, não por mera coincidência, Chico Xavier contava com 20 anos de serviço mediúnico. Continuando. Procurava oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo. Aconteceu isso com... Inclusive, olha aqui, o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Continuou.
é um aparelho magnético ultrassensível. Fecha? Fecha, bate completamente. Ó, com que a MED vive em constante contato com com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Não era questão dos dois lá, o outro lá, o Emmanuel e o Chico? Pelo tempo de atividade na causa do bem, pelo sacrifício que se consagrou, Ambrosina, aqui, recebeu no plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido a influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. Olha aqui, assoberbada de múltiplas solicitações. É naturalmente assediada, de novo, pelos mais desconcertantes apelos. Olha, você vê o retrato. Quem é? Quem? Aí, coincidentemente, a União Espírita Mineira lança um livro sobre Chico, em abril de 1993. Qual é o título? Chico Xavier, Mandato de Amor. Exatamente o título do livro. Isso aqui é interessante também, esse caso. Esse aqui eu acho que é um dos casos mais interessantes. Eu tinha visto esse caso citado numa outra obra, mas depois eu acabei, falei assim, não, eu vou pegar do original, custei achar a obra desse jornalista, e aqui ela é contada um pouquinho diferente do que eu achei na outra, então assim, eu preferi usar a fonte original, porque o de terceiro lá que o cara mudou um pouquinho, complicou. Então, nesse livro, Chico Xavier e o Plantador de Cebolas, Tarsis Bastos, ele vai contar que a Rádio Sete Colinas, ele era jornalista lá de Uberaba, havia programado fazer um especial comemorando os 50 anos de mediunidade de Chico, né? 50 anos de mediunidade, 150 livros psicografados. E chamou ele, o Bastos falou assim, não, você tem essa tarefa de montar esse programa para a gente falar. E eu queria que você conversasse com o cara, o que você tem que entrevistar. Para quê? O Tassi foi lá para entrevistar o Chico, mas a turma, né? Não deixou ele entrar de jeito nenhum. Ele voltou todo triste. Mas aí ele pensou assim, aí eu tenho que dar um jeito, né? Aí ele pegou um gravador, escreveu uma pergunta, uma folha de papel, e como naquele dia que eu fui lá, tinha uma senhora que foi muito simpática com ele e tal, ele procurou essa senhora e falou assim, a senhora faz o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui para o Chico e tem esse gravador. Leva para ele, pede ele para responder para mim, gravar a resposta e pronto, está resolvido o meu problema. Ela, muito solícita, foi e levou para o Chico. Passa-se um certo tempo, aparecem umas 4 pessoas na porta da casa do Tasso. O homem quer falar com você, cara. O homem quer falar pessoalmente com você. E ele vai, né? Vai para a casa do Chico. Então, ao chegar à casa de Chico, para a entrevista fatal, após cumprimentá-lo, viu que o seu entrevistado tinha às mãos, olha aqui, uma imensa folha de papel de embrulho, na qual estava a resposta ao que ele perguntava. Ele deu uma pergunta, então ele imaginou que ela folha estava lá riscada, está respondendo minha pergunta. E aí, pensando com os meus botões, então ele estava lá chegando para o Chico, assim, e ele começou a pensar com ele mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Eu estava ali e queria me segurar de fazer perguntas depois fora do script. Eu estou aqui, se eu fizer outra pergunta, ninguém vai me segurar. Eu vou fazer. E aí, continua. Lembrei-me das sórdidas piadinhas ditas à meia boca nas esquinas de Uberaba, sugerindo um lado homossexual de Chico. Essa seria uma das perguntas que, no meu estilo agressivo, certamente iria fazer ao meu entrevistado, após a sua resposta lida. Ou seja, está preparando o golpe, né? Na hora que acabar de ler, eu faço a pergunta, né? Se Chico era... Não era só essa, não. Não, ele diz lá, se Chico era tão doente, por que não se tratava com os espíritos tão seus amigos? E mais, se ele realmente tinha apenas o curso primário, como conseguia escrever e se expressar tão bem fora dos transmediúnicos? Minha cabeça fervia. O repórter investigativo ia entrar em ação. Só um detalhe, antes de passar para o outro lado.
sugerindo um lado homossexual de Chico. Então, estamos aqui a prova concreta, visto como tal. Eu não estou falando que Chico era. Ele era visto como tal. Por que ele era visto como tal? Pela maneira de falar, de andar, de expressar, de movimentar, de... Ficou claro ou não, Arthur? Sim. Não é? Então, é uma prova que não tem como refutar. Fora que eu já apresentei para trás. Estou pegando só de um, e um jornalista. Né? Vamos lá, agora vamos continuar lá. Da resposta à pergunta, Chico tiver quem é você, que ele tinha feito essa pergunta para o Chico. Aí, né, e que Chico vai responder, e ele vai transcrever no livro. Eu vou pegar esse trecho. Esclareço ainda você, olha aqui, que pertenço morfologicamente ao sexo masculino. Mas por que morfologicamente? O que está querendo dizer com esse aqui, Arthur? Ele não está querendo dizer assim, o meu psiquismo é outro? Sim. O que morfologicamente tinha que entrar nessa história, cara? Ele tinha que falar nada. Uhum. Mas como ele estava pensando em perguntar sobre a homossexualidade, aqui já está a resposta para ele, o jornalista. O Chico já estava dando a resposta ao jornalista que ele não verbalizou. E qual com as pessoas que sentem e pensam sobre as próprias responsabilidades, psicologicamente tem os conflitos naturais. Inerentes a essas mesmas pessoas, conflitos esses que procura serenar, tanto quanto possível, com o apoio da religião. Pois não creio que possamos vencer as nossas tendências inferiores, ou vamos lá, as tendências instintivas, ou animalizantes, sem fé em Deus. Sem a prática de uma religião que nos controle os impulsos e nos eduque os sentimentos. Agora vamos ver o comentário do Tarsis Bastos sobre isso, sobre essa resposta. Atônico confessa. E eu engasguei. Ele respondeu tudo o que eu queria perguntar. Ele não queria perguntar sobre a homossexualidade? Não foi isso? Ali estava a sua questão, que sim, tratava de alguma forma a sua saúde com os espíritos. E a explicação clara de como seus poucos estudos contrapunham-se ao imenso aprendizado a que fora submetido em vida. Eram respostas completas. Agora presta atenção. Sem contar o sutil tapa de pelica que ele mesmo vai colocar lá, ao abordar de forma tão esclarecedora a questão de sua sexualidade. Então, ele entendeu o que o Chico quis falar. Sim. Então, o Chico quis falar para ele, eu estou no corpo de homem, mas o meu psiquismo é de mulher, ou é feminino. Ponto. Seu esforço em vencer as tentações animalizantes e ainda a sua condição de pessoa feliz no celibato. Simplesmente não me ocorria mais nada a perguntar. Ô, cara, essa aqui foi sensacional, porque é uma situação muito interessante, porque, olha, você vê, o cara vai lá, chega lá para entrevistar, né? E já vai falar, não, vou perguntar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. O Chico responde tudo que ele perguntou sem ele ter verbalizado num A, cara. Um A. Tá aí. Prova mais forte que essa. É. Não tem jeito. No site Estado de Minas, ele é publicado aqui em Belo Horizonte. Um dos maiores... Hoje não sei se é o maior, mas há uns tempos atrás, um dos maiores jornais de circulação aqui em Minas. Então tem isso lá, Relatos Revelam o Homem Porta-Voz dos Espíritos. Foi publicado em 25 de junho de 2017, assinada por Iracema Amaral. O amigo de Chico Xavier, e ela está começando com o amigo de Chico, parece que cita o nome, mas eu fiz questão de não citar, porque não tem o caso. O amigo de Chico Xavier também lembra que, na década de 80, um jornalista perguntou ao médium se ele era homossexual.
Sou, mas não pratico, respondeu. Apesar dos trejeitos femininos, Chico Xavier jamais foi homossexual. Eu fiz questão de colocar isso no livro, porque as pessoas não entendem muitas vezes o que você está falando e vai começar a sair aquela insinuação de que eu estava chamando o Chico de gay. Viu aqui? Aí eu tive que colocar. Então, no site Paulo Lopes, né? Tem um artigo chamado Ateu ressuscita Chico Xavier a pedido da Globo. Nós vamos ler lá o seguinte. Como se fosse você separar o médio de sua crença, Daniel Filho porque fez um filme sobre o Chico, né? Disse que o foco do filme é a vida do Chico Xavier e não o espiritismo. Ainda assim, alguns traços da personalidade do médium serão apenas sugeridos como a sua homossexualidade. Opa! Então, foi percebido esse lado lá, para quem está fazendo o filme, foi percebido os trejeitos, ok? Do médium. No blog Mastigada tem lá o texto. Os medos, a vaidade e a homossexualidade, aí com a interrogação, né, de Chico Xavier. No filme de Daniel Filho, ele está falando do mesmo filme lá, né? Uhum. As imagens reais de Chico, à vontade em público, mostram um homem que não temia em expor a delicadeza. Ó, a delicadeza. Em alguns momentos, essa delicadeza beirava o feminino. O comportamento do médium, enquanto vivo, gerou desconfiança de sua sexualidade. Sei que algumas pessoas ainda hoje também questionam. Como pode um homem que se diz espiritualizado ser homossexual? Então, veja bem, as pessoas taxaram o cara de homossexual. Ele não era, mas taxaram. Os trejeitos, não é, só entendeu? De graça, né? Como se diz. Mas nós temos informações. Então, no site Estadão, de São Paulo, temos o artigo Chico Xavier como se fosse El Cid. Ele é assinado por Luiz Carlos Merten. Daniel Filho investigou até o aspecto mais polêmico. A suposta, eu gostei, agora a suposta, viu? Homossexualidade do médico. Perguntei para todo mundo, ele não era homossexual, ele era assexuado, ou seja, não praticava sexo com ninguém, nem com homem, nem com mulher, com ninguém. Ângelo explica. Ângelo Antônio foi um dos autores que fez o livro, o filme, participou do filme. Um amigo dele me disse que o Chico tinha a delicadeza de uma menina. É assim que eu interpreto. Feminino. Sua bondade é uma inspiração. Então, veja bem, o ator que fez o papel de Chico, né, diante do que ele viu, não, ele era uma pessoa feminina. Mas não é homossexual, é isso que ele está querendo dizer. Tá certo? E aí nós temos um depoimento também que é importante, porque eu conheço essa pessoa pessoalmente, frequento uma das casas espíritas mais tradicionais de Belo Horizonte, o Célio Allan Kardec, ele é escritor também, e para mim é uma testemunha insuspeita, porque dentro do que a gente conhece dele, ele não fica julgando conversinha fora, se ensina, o negócio dele é se ensina ou não, entendeu, né? Então, na data de junho de 2020, é posta lá numa rede social, seguinte: morei vários anos em Uberaba, jamais ouvi insinuações sobre atividades sexuais do Chico. Opa, jamais. Mesmo se tivesse desejo de libido do seu labor incessante e diuturno, não permitiria. Eu sei, do jeito que trabalhar, tanto que trabalhar, não dá para pensar nisso. Não entendeu como eu? Certamente, as perseguições a ele recrudesceriam, então aumentava, né? As pessoas batendo em Chico, vamos dizer assim. Perguntado certa vez sobre o casamento, respondeu: casei-me com os livros. Um missionário na acepção do termo. Ponto. Então, aqui nós temos uma testemunha ocular. Agora, isso eu achei recente. Eu te dei o tempo de acrescentar no livro. E no livro é um capítulo que eu te ponho um título assim: Chico Xavier entregou a rapadura. Entregar rapadura, eu achei que era uma expressão mineira, mas isso tem no Nordeste. Entregar rapadura sem falar alguma coisa que não queria. Tá? É esse sentido.
Então, aqui é o caso da cachorrinha boneca, que não era bem de Chico, mas desse casal aí, o Ica e o Zida Batista. Então, vamos lá. E quando o Chico chegava na casa dele, disse que ele sempre ia almoçar, a cachorro fazia uma festa e pulava e lambia o Chico, aquele, sabe, aquele negócio. E ele, o Chico, dialogava com a cachorra. Então ele fala a seguinte pergunta para a cachorra: e as pulgas? Aí a cachorra, a boneca, vai responder, tá? Entre aspas, né? Tá doendo as pulgas, mamãe. Tira as pulgas para mim. Peraí. A cachorra está chamando o Chico de mamãe, mas é o Chico que está falando. Por que ele não falou assim? Está doendo as pulgas, papai. Tira as pulgas para mim. Tendências instintivas falam mais forte. Simplesmente isso. Aqui, para mim, ó, e o vídeo está aí na internet. Quem quiser, tá lá. Tá rodando lá, quiser comprovar, tá lá. Tá certo? Isso aqui, para mim, aqui não tem nem que discutir, porque está gravada a fala dele, ele agindo, ele fazendo a pergunta. Para não falar alguém que falou, alguém que registrou que ele falou, entendeu? Tá aí, a fala dele tá aí gravada na internet, só. Então, esse aqui, para mim, foi muito forte. Para mim, aqui, e eu não tenho dúvida nenhuma, não. Não deixou dúvida nenhuma, não. Né? Então, há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade. A outra é se recusar a acreditar no que é verdade. Soren Kierkegaard, filósofo e teórico dinamarquês. Só fechando. Em seu notável discurso de entrega do prêmio a 14 de agosto de 1874, no final do ciclo escolar, o professor Rivaio afirmou: a educação é obra da minha vida. Ora, se mesmo durante a codificação agiu como educador, a forma de trabalhar foi de um educador, de colocar as perguntas e respostas, né? Por que em uma nova encarnação não teria essa qualidade como tendência? Ademais, se Allan Kardec utilizou-se do critério observar, comparar e julgar, essa é a regra que constantemente segui. Por que também não vemos esse método no personagem, ou até pondo no plural, nos personagens que dizem ser a reencarnação dele? Só isso. Aqui está as obras, né, algumas referências que eu trabalhei aqui, desse trabalho aqui, nem conferi depois também, que tinha uma versão original. As imagens. E aí, a capa do livro. E para quem se interessar, está aí a editora. Está vendendo o livro. Não tem muito certeza do preço, mas, em princípio, tinha me falado que ia girar por volta de R$40. Não tenho muita certeza, porque isso não ficou definido. Esse fim de semana eu vou lá para fazer o lançamento do livro, então aí que eu vou saber. Tá? Mas, de qualquer forma, está aí. Quem quiser... E consegue pelo site... Paulo, www.etoseditora.com.br, como está ali, é isso? Eu acho que não, até a última vez que eu vi, não está no site, disponível no site, mas tem que ligar, ou liga no telefone ou passa e-mail, que quer um exemplar, e aí dá o caminho. Tá? Entendi. De coisa, tá? Então é isso aí, mestre Arthur. Muito bom. Porque nós, perfeito. De uma forma assim... bem sintética, né? Porque tem muito mais coisas, vocês nem calculam a quantidade de as pessoas também têm que, né, correr atrás, porque tem muitas coisas que só estão no livro, né? Que você vai deixar para o pessoal. Se eu falo tudo aqui, eles não compram o livro, né, cara? Exatamente, é normal isso daí. O livro, os direitos autorais foram doados para a editora. A editora, ela aplica na divulgação do espiritismo. Tá? Então, por isso que foi doado. Sim, muito bom. Eu já tenho 9 livros publicados, todos por ela, os impressos, né? Os impressos. Sim. E uns 25 em formato e-book aí, pela Evoque, sem contar o e-book que eu estava somando outro dia, cara, 100. Já fechou em 100. Caraca.
Muita coisa. Muita coisa mesmo. Com certeza. Bastante eu não tinha coisa. noção. Eu não tinha noção. Vocês É, querem, você não vai contar? Você não vai contar para quê? Simplesmente vai fazendo, né? Vai fazendo. Muito Obrigado, bom. Cláudia, aí pela consideração e apoio, tá? O trabalho, a apresentação. E aí, quem tiver a oportunidade de ler, pode dar retorno também, tá? E eu sempre me coloco naquela situação. Se tiver algum equívoco que eu tenha falado lá, por favor, é só falar para mim. É óbvio que no livro impresso não tem como eu mudar, né? Porque já está lá. Tá certo? Mas certamente numa segunda edição será consertado. É que eu sempre falo, né? Várias vezes eu repito isso, ó. Eu não quero me comportar como sendo dono da verdade. Eu quero ser apenas uma pessoa que passa a verdade. Isso aí. Né? Isso aí. Perfeito, então, né? Então, nem preciso dizer, né? O convite é para que todos adquiram a obra aí do Paulo Neto, realmente muito bem fundamentada, com toda uma extensa bibliografia, né, muito bem montadinha ali, para que vocês possam entender, né, inclusive, por que Chico Xavier não é a reencarnação de Allan Kardec, né, e também entender esse psiquismo dele, o jeito dele, porque tudo certamente tem uma razão de ser, e o Espiritismo, melhor do que qualquer doutrina, explica isso, né? Então, muito bom, Paulo. Então, vamos aqui encerrar agradecendo, né, a todos que aqui estiveram, também a todos aqueles que irão ainda assistir a esse estudo de hoje, que é o Chico Xavier, uma alma feminina. Também convidamos todos vocês que assistam outros programas, né, que estão aí na playlist da Rai TV, da Rai TV Internacional, né, também lá no nosso canal, nós passamos para lá depois da apresentação ao vivo, né, porque tem muita coisa interessante, muitos convidados, vários também estudos do próprio Paulo Neto, enfim, né, acompanhem aí. E estaremos de volta daqui a 2 quartas-feiras com aquele que será o nosso 97º Polêmica Espírita. Então, vamos agradecer aí mais uma vez, desejar uma boa noite de descanso e até a próxima, pessoal. Boa noite a todos, até a próxima.